missionária Leonídia. Eita glória! Glória a Deus. Ela hoje tentou confundir minha cabeça, mas não confundiu, porque eu descobri. Aleluia! Glória a Deus! Missionária Leonídia. Economiza não, que tá cheinho. Eu acho que o pessoal gosta do missionário Leonídia. Ô glória! Amém? E nós gostamos de todos, né? Mas tem uns que é muito especial, aí o povo gosta mais um pouquinho, não é? Aleluia! Leonídio está nesse time aí, né? Mas é bom tremer, e quando treme é porque tem temor, né? Então, treme e teme, teme e treme, e assim nós vamos caminhando. Amém? Vamos orar para o missionário em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, eterno Pai, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou. Agora, Pai, realiza, Pai, nas nossas vidas através da palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Usa a missionária Leonídia com poder e com graça, com revelação. Em nome de Jesus. Sê com ela, Pai. Orienta ela, Espírito Santo. No nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua serva. Nós oramos e abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Ô glória! Aleluia! Sê tu uma bênção, irmã Leonídia. Tem uma hora aqui, obrigado. Ô glória! Não, é 15 para 8. Deus te abençoe. Glória a Deus. A paz, igreja. Não som do riso, aí vai ficar mais fraco esse carrinho demais. Oh, Jesus, eu estou aqui nessa noite, igreja, da parte do Senhor dos Exércitos, para dar 3 cutucão santo em você. Vamos para a palavra, né? Senhor Deus, toma seu lugar de honra na minha vida, me ajuda, Espírito Santo, porque sem ti eu nada sou, nada posso. Estou na cola da última ministra aqui, que é Samuel, no livro de Samuel, estou na cola dela. Glória a Deus. Samuel, vem em mim, Samuel, 1 Samuel 17. Glória a Deus. Apenas uma palavrinha no verso 23. Isso, finalzinho. E ouviu, e Davi o ouviu. 1 Samuel 17, finalzinho do verso 23, uma palavrinha, e Davi o ouviu. Pode sentar e relaxar os dentes. Mas não dorme não, hein? Que o cutucão aqui vai te despertar. O cutucão santo é com base bíblica, viu? É com a palavra mesmo que a gente é cutucado, né, Fernanda? Para despertar. Fazer como Isaías diz no 60. Levanta e resplandece. Mas ele fala mais uma vez: levanta os teus olhos e vê e olha em volta. Olha o que, né? A visão boa, coisa boa, o que? Então vamos para a palavra que o Senhor vai falar e mostrar para a gente, fazer a gente entender o que Ele quer que a gente olha. Nessa noite eu quero falar de um enviado.
Sabia que nessa noite você pode ser um enviado do cão, irmã? Não. Não, enviado de Deus. Não, porque tem dois ditados. Enviado do cão. Foi um enviado do cão. Não, nessa noite eu quero falar do enviado do Senhor, que pode ser eu e você. Aí você vai falar, mas eu sou um enviado do Senhor. Muitas das vezes a gente não percebe que a gente está sendo enviado pelo Senhor em prol, a favor de alguém, né? Não percebe, ou não entende, ou paga de louco, como diz a nossa jovem mensageira ali, né? Paga de boba, paga que não está entendendo ou entende mal. Davi foi um enviado de Jessé. Nós estamos aqui em 1 Samuel 17, exatamente no verso 23. A Bíblia fala desse jovem, né, Davi, que cuidava das ovelhas nesse tempo aqui do pai dele, na época do rei Saul, o qual estava, todos conhecem, numa guerra, numa peleja contra o exército dos filisteus, né? E ali os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam ali, né, na guerra com o rei Davi, com o rei Saul, pelejando. Então o pai dele resolveu a enviar. Sentiu necessidade de saber como estavam os filhos mais velhos dele que tinham ido para a guerra. Fazia-se mais de 40 dias, porque a Bíblia vem nos falar nesse texto que por 40 dias afrontou o gigante, o povo de Deus. Zombou do povo de Deus. Então, ou seja, pela a contagem da Bíblia que já fazia mais de 40 dias que ele estava. E o pai, preocupado em saber notícia dos seus filhos, envia o jovem, o filho mais moço, Fernanda. Aqui, ó. Davi enviado a seus irmãos. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Que muitas das vezes o Senhor está te enviando, me enviando para os nossos irmãos e a gente não está percebendo, não está entendendo ou pagando que não sabe, que não conhece, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente está acostumado com um Deus que antes de nos enviar, revela em sonho, em visão, usa profeta primeiro, fala com você. Deus faz isso mesmo, mas algumas vezes Deus vai nos enviar da forma que Davi foi enviado, para a gente ajudar alguém, sabia? Para a gente guerrear a guerra, pelejar a peleja dos nossos irmãos. Deus envia, se a gente dá um passo para trás aqui, no 16, a Bíblia está falando assim, que Samuel é enviado à casa de Jessé. Como? Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele. Tem muita gente que só porque Deus diz que é servo de Deus, que serve o reino, mas porque Deus não revelou para ele em sonho, em visão, usou um profeta para falar, para entrar na peleja, na causa, para ajudar o irmão a carregar a cruz do irmão, ele não se dispõe não. Por quê? Não sei, alguns é porque tem medo, né? Diz ter medo de ver o sofrimento, missionária Gislene, de alguém, e porque Deus ainda não te revelou, você não sente, não sofre, ao ouvir a causa do seu irmão, ou ver a situação do seu irmão, você não se dispõe. Uns alegam que é medo. Medo de quê? Da tal retaliação. De ser um irmão que caiu em pecado e está sofrendo
porque Deus está castigando e o castigo cai sobre vós. Igreja, eu vou trazer aqui como exemplo mais um homem que só de ouvir também a causa, o sofrimento de uma cidade, dos irmãos dele, de um povo dele. Ele só ouviu, ele nem viu. Ele morava em Suzã, na cidade de Suzã, que é Neemias. Ele não viu, ele não estava vendo, mas ele sofreu quando ouviu as palavras, a notícia que trouxeram da cidade para ele. E muitas das vezes a gente está colado, lado a lado com o irmão, então encontra com o irmão, passa pelo irmão, vai na casa do irmão e vê o sofrimento e não se dispõe em ajudar no sofrimento do irmão. Por quê? Se for medo, não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque esse povo que Neemias ouviu falar deles estava sofrendo, não é porque eles estavam na palavra de Deus, na obediência, sendo fiel a Deus, não. Sofrendo por causa da desobediência, do pecado. A palavra de Deus fala que há tempo para tudo, há tempo de matar, mas há tempo para sarar também. Nossa irmã Daniela trouxe uma palavra ao qual ela ficou terrorizada, impressionada com o que o pai podia ter feito, que é o sacerdote Eli, e não fez, né? Não se levantou, não se dispôs a buscar pela própria casa. Então a gente tem que entender que o profeta Jeremias disse que tem que pôr a boca no pó, porque aonde há fôlego de vida ainda há esperança. Ainda que foi o pecado que o nosso irmão cometeu, a ira de Deus, a palavra está falando que ela não dura para sempre, não. Ela é igual aquela tempestade que passou lá no meu barraco. Foi só um minutinho, causou um terror em mim psicológico, arrancou minha teia lá, e eu fiquei, já a Dizinha ficou apavorada. Mas foi rápido, foi uma coisa rápida. A ira de Deus é assim também. A Bíblia diz que ela não dura para sempre. Ela passa rápido. E muitos não ajudam, não se dispõem a pelejar, ajudar o irmão que está sofrendo, dizendo, alegando que tem medo, porque o irmão está em pecado. Igual os amigos de Jó, lembra? O irmão não pode ver outro pecar, que acha, sofrer, que acha, já logo interpreta que é pecado, mesmo que fosse. Sabia que você pode estar sendo enviado se você chega num lugar, se você passa por um lugar, se você vai numa casa. Se Deus envia alguém aqui, você escuta, fica sabendo, toma conhecimento do sofrimento do seu próximo, do seu irmão, e não se dispõe. Eu estou falando de um jovem que foi enviado a seus irmãos só para trazer notícias para o seu pai, que estava preocupado, porque estava pelejando há muitos dias. E todos conhecem aqui, sabem a vida de Davi aqui, ó. Que ele não era... Quem falou, hein, que ele não era homem de guerra? Ele era um homem de guerra, sim. O homem do palácio de Saul, que indicou ele, dizendo que ele era um tocador, falou que ele era um homem forte e de guerra. Só que a guerra dele era diferente naquele tempo, que ele guerreava em prol da vida, das ovelhas do pai. Davi ainda, até aqui nesse momento, ainda não manejava espada, mas a partir desse dia ele já passou a manejar a espada. A Bíblia diz que com a própria espada do guerreiro, do gigante, ele cortou a cabeça do guerreiro lá. E muitas das vezes a gente também não se dispõe
em prol de um irmão que está sofrendo, porque a gente acha que a responsabilidade é só das autoridades espirituais do pastor, que é só eles que têm as armas certas. E engane-se você, porque levando para o mundo espiritual aqui hoje essa palavra, você viu que com Deus não funciona assim, não é bem assim. Na visão humana, Davi era o homem próprio para cortar a cabeça do duelista lá, do cara que o próprio Saul disse: menino, você não pode ir contra esse cara, ele é guerreiro há muitos anos, a vida toda, já pelejou várias pelejas, batalha, e você é um menino, não maneja espada. Olha como que as coisas de Deus é loucura. Um menino que não manejava a espada até nessa hora, nesse momento aqui, ele foi a peleja. Nem um exército inteiro, com várias espadas, lança, sei lá, não conseguiu ir na peleja de medo. Muitas das vezes você é esse menino. Os pastores estão lutando, guerreando, mas tem vitória que Deus vai colocar é na nossa mão para a glória de Deus. Então levanta-te, se dispõe. Quando você ouvir a situação do irmão, aqui está falando para nós que Davi obedeceu o pai, foi ver os irmãos, fez tudo que o pai fez, e quando ele chegou lá nesse exato momento, depois de 40 dias se levantou, eles estavam em Linhais, se posicionou para um combate lá, mas tremendo e temendo de medo da afronta do guerreiro lá, e Davi chega e escuta aquela situação. Quanta situação você tem escutado e não tem se disposto a sua vida, nem um minutinho, para ajudar o irmão? Ah, mas eu não tenho a unção. Ah, mas eu não sou missionário, eu não sou consagrada, eu não sou separada desse jeito. Eu quero te falar que se você ouviu, não foi por acaso, não foi à toa. A causa do seu irmão, alguma coisa Deus te permite fazer, alguma coisa Deus te capacita, arma suas mãos, ainda que humanamente falando você não tem condição de fazer nada pelo seu irmão, Deus te dá, porque Davi não tinha, mas ele se dispôs. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele viu aquilo, fala aqui assim, olha, Davi se dispõe, sabe o que? A pelejar contra o gigante. Porque Deus revelou esse menino, igreja? Não. Ele ouviu Daniel, a afronta, a vergonha que o povo de Deus estava passando. Eu quero trazer para a igreja, até mesmo para as autoridades, quando vê uma situação, porque muitos são presos, né? Não estou dizendo nossos pastores igual ele acabou de falar, se você foi enviado para cá é porque Deus tem um propósito, ele acabou de falar isso, é porque Deus quer te usar, e ele diz que aqui tem lugar. Então, nossos pastores estão aqui como Saul, eles algumas vezes podem até avaliar nós, mas quando eles veem que não tem outro jeito, sabe o que eles fazem? Igual Saul. Saul, ele até falou, não, Davi, você não pode, menino, você é novo, você não maneja espada. Mas o que ele falou? Quando ele viu que não tinha outro e ele também não ia, isso é para as autoridades, ele falou, que o Senhor seja contigo. E aqui os pastores já acabou de abençoar quem entra por essas portas para se dispor pelo reino de Deus em prol um dos outros.
Não foi isso que o pastor falou aqui nessa noite, antes de dar oportunidade para a nossa irmã Graziele? Se você se dispor, estas autoridades espirituais te abençoar. E quando você se levantou com coragem, com fé, com intrepidez e teve a bênção das autoridades, pode ter certeza que a vitória já é sua, já é nossa. Porque foi assim com Davi. Então, igreja, não espera, não fique esperando o Gabrielzinho do céu, o mensageiro do céu, não. Nem sempre o Gabriel vai descer do céu para te revelar o que Deus tem para você. Eu vou falar do que eu vivi. Ainda tem testemunho, pastor Rodrigues. Igreja é ver ou ouvir o sofrimento do povo. O que acontece? Olha a situação deste homem. Quero falar nesta noite da gente estar bem atento, com nossos ouvidos, as causas, o sofrimento, as dificuldades. Muitos estão aí, buscando confirmação para ver se ajuda o irmão, para ver se pisa na terra, para ver se ora para o irmão, para ver se faz alguma coisa para o irmão, e quando chega lá o irmão já morreu, e você não tem fé para ressuscitar Lázaro 4 dias morto, não. Você não está tendo fé nem para orar para o vivo, vai orar para o morto. Desse jeito, Pai. Fica fazendo prova, a alma deita e dorme. Sabe qual o sono, né? Aquele que o mestre falou. E você não tem fé para despertar aquele que dorme. Então não é melhor ir enquanto está viva? Eu tenho uma irmã que ela me desperta assim, que Deus usa ela. Lena, fulano está sofrendo, fulano está passando por isso. Lena, vai agora, você vai esperar morrer, Lena. Depois que morrer, Lena. É desse jeito. Aí eu vou ficar fazendo prova com Deus. Igreja, Deus não é suicida. Se você errar por amor, por fazer o bem, fica com a pastora. A pastora fala aqui no altar. Pensa, o diabo faz coisa boa, o diabo quer que alguém viva, o diabo quer que alguém se dá de bem. Então é Deus. O diabo quer que alguém fica livre do seu fardo, do seu sofrimento, ser liberto do sofrimento. Não. É Deus, então. A pastora tem falado isso no altar. Então não precisa, porque se você se apressar em sair na frente de Deus, mas for um homem ou uma mulher temente, Deus não vai deixar você morrer. Você, olha, hino ou não hino, retaliação, dardo, levante, vai vir. Então é melhor ir com Deus e receber os ataques, as retaliações, os levantes por obedecer Deus, do que por não fazer o bem. Pedro disse, se sofre, é melhor sofrer com Cristo por fazer o bem. E a palavra, mais uma vez, fala do ouvir. Olha Neemias, na época do... Neemias 1 fala assim, olha, apenas no verso 3, diz assim, quando ele faz a pergunta para o irmão dele que vem de Jerusalém. Então o irmão responde assim, olha, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. As palavras deles foi essa para Neemias. O povo está em grande miséria. Muitas das vezes a gente vê o nosso irmão na miséria e não faz nada. Nem um jejum, nem uma oração, muito menos abra a mão. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim, não.
precisando melhorar, né? Glória a Deus. Ah, como ficou o cara, gente, olha. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Pelo menos jejum, né, irmão? Vamos dispor aí para a obra, para o reino de Deus em prol dos nossos irmãos. O que é que esse cara fez? Foi Deus que foi lá e revelou ele em sonho para ele ir lá ajudar o povo, sair da miséria, a reconstruir os muros, Fernando? Deus foi lá em sonho, visitou ele, ou enviou, foi um profeta para falar: eis que eu te levanto hoje, te envio, e é você que vai, recebe a unção e vai. Não. O cara ouviu falar do sofrimento e se sentiu assim, e se posicionou e se dispôs e foi. Vai levantar? Vai. A gente sabe que esse menino Neemias teve 3 inimigos que perturbou o cara para não reconstruir os muros, para não tirar o povo da vergonha, da miséria que eles viviam. Igreja, sendo Deus enviando profeta ou não, falando ou não, ou você se posicionando ao ver, sabe por que nós temos que nos posicionar? E se não for de Deus, Ele que vem, nos barra, nos para, não permita que a gente vá. Porque quando Balaão estava indo por vontade dele ou do homem, Deus não foi na frente dele, não tentou barrar ele. Enviou até o anjo, ó, com a espada disposta a barrar ele até na espada. Então, por que inventar ou perturbar com isso ou preocupar? Porque esse povo aqui era consequência de pecado também. Neemias podia falar: aquele povo pecou, eu estou numa boa, no palácio, curtindo, descansando, servindo o rei, não está dando nada para mim, deixa que ele sofra, né? Tudo de bom, pastor, no palácio. Não, ele falou assim: que isso? Ele ficou tão abatido, igreja, fisicamente, que o rei, olha, no capítulo 2, verso 2, viu isso e falou com ele: ó, o rei me disse: por que está triste o teu coração, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. O cara entristeceu até abater a face, porque ouviu falar da miséria que o povo vivia. E as pessoas hoje não estão nem aí, nada sofre e tudo suporta. Não é por amor, não, é por frieza. É o amor. Que amor? Como assim, irmão? O amor esfriou. E Deus vem falando, pastora, desde um tempo atrás aí que eu estava a meditar no livro de Neemias, visando a terra, a minha própria terra, a terra da minha irmã caçula, minha irmã mais nova. Meu Deus, como pode a gente ver o irmão sofrer e não se posicionar, e não se dispor a guerrear, fazer alguma coisa por ele? Eu não sei vocês, mas Deus, Ele tem me despertado muito, muito mesmo, missionária Gislaine, acerca do ver, do ouvir a pessoa. Mesmo que a pessoa não está pedindo socorro, de uma certa forma ela está falando do sofrimento dela, de uma certa forma ela está gritando, se a gente não percebe, com um sinal, com um olhar, a gente não está percebendo isso. Que é isso? Frieza? Será? Igreja, não espera o Senhor enviar o Gabriel, Dani, para poder te enviar para uma missão. Eu estava vivendo algo, como eu já disse. Eu vou contar sobre uma cura,
mas eu não sei se a palavra certa é cura ou refrigério. Eu vou contar como cura e os irmãos entendam como quiser, se cura ou refrigério. Tanto faz, para mim é bom e bom demais. Eu estava vivendo, ainda estou aqui, vivendo a sequela da sinusite. É o meu telhado, velho para mais de metro, mais rodado do que o meu filho. 25 anos, passou, venceu. E a sinusite começou a atacar assim direto, que eu não estava conseguindo nem ficar de pé. Quando eu pensava que eu ia ficar de pé, voltava, e o corpo físico já não estava aguentando mais nem a mente. E aí eu procurei um médico quando eu não aguentava mais. Até o médico ficou assustado com a situação da infecção que estava causando na face. Ainda está para mim encaminhar para mais profundo. Eu tenho andado muito fraca. E ele falou assim, perguntou, o que está desencadeando, onde que está? Aí eu ri, porque eu consigo rir de coisa séria, Eu falei, é meu telhado, doutor. Se você vê que coisa feia, ele não é nem tanta estética, Leonide. Eu falei, mas o telhado está feio, está horrível. E ele falou assim, pois é, a gente vai tratar aqui, fazer um tratamento agressivo, mas se você não cortar lá na raiz, não vai resolver, sempre vai estar. Igreja, eu confesso para vocês que eu não incomodava, meu Deus, eu não teria condição de trocar esse telhado, mas também não ficava incomodando, meu Deus, pedindo ele dinheiro, pedindo ele o telhado, não. A minha oração no sofrimento mesmo foi para ele assim. Olhei para aquele telhado horroroso e falei assim, Senhor, eu não tenho para onde ir, eu tenho que viver, eu vou ter que viver aqui debaixo. Então, uma coisa eu te peço, me capacita para me viver debaixo desse telhado, porque condição eu não tenho. Passou. E a Bíblia diz em Romanos 12 que os santos se comunicam com os santos, contam as suas necessidades um para os outros. E eu estava fazendo isso com um santo, quando de repente um outro santo chega. Não me lembro se o santo sentou ou se passou ou ficou ali e ouviu. A minha causa difícil, que para mim era difícil, é difícil. E beleza, 3 dias depois, volta esse santo que chegou e ouviu eu me comunicando com outro santo, a minha situação, a minha necessidade. E falou para mim, Leonídia, eu ouvi a sua conversa e senti de te dar o telhado e a mão de obra. Igreja, eu não sabia que boa notícia tirava o sono, não. Eu achei que era só coisa ruim. Eu descobri agora. Fiquei uma noite ligadona. Parecia que eu tinha cheirado um pó. Desligava não. E eu já estava cansada, doente. Eu falava, Senhor, desliga aqui que eu preciso dormir. Eu fiquei uma noite em claro, como se eu tivesse cheirado o pó, mas eu cheirei o melhor pó. A essência de Cristo. Glória a Deus. O amor de Deus através do ser humano. Tem que ser normal isso. Sabe por que eu fiquei assim, com o emocional assim? Porque não é todo dia na igreja que Deus envia. Você acha que Deus... Acha não, Deus não revelou para essa irmã que eu estava passando por isso assim. Foi lá na casa dela, deu um sonho. Deus não enviou um profeta e falou, você tem dinheiro guardado e a irmã não tem nenhum, vai lá e dá um tiquinho do seu. Não. Dá que eu sou contigo. Não. A irmã fez o que esses caras aqui fez, ó. Ouviu
a peleja, o sofrimento, a situação, o estado do irmão e se dispôs a abençoar a irmã Leonide. Ela está lá, no lugar pintadinho, e agora só restauração na saúde do vaso aqui. É isso que a gente tem que fazer. E esse santo, quando veio até a mim, então usou o poder da palavra. Então, deixa eu te falar, não paga de louco não, jovem. Que Deus te pega na curva, na profundeza. O profeta não me falou, o anjo não me visitou, Deus não me revelou em sonho, mas você então não conhece a palavra, a verdade de Deus que liberta, não? Porque o santo que me abençoou, né, que foi instrumento de Deus para a bênção na minha vida, sabia o que a palavra de Deus manda fazer. Ela mesmo veio usando a palavra, falando a palavra de Deus, fala que se a gente vê, pode fazer o bem, não faz, vê o irmão em situação e não faz nada, é pecado. Viu que quando você tem que conhecer as escrituras, conhecer a verdade que liberta, não foi anjo, mas quem conhece a palavra sabe o que deve fazer diante das situações, diante das causas, das pelejas do nosso irmão, um para com os outros. Eu quero chamar a igreja para mais um. Se você quiser e puder fazer essa oração, nós vamos fazer. Sabe o profeta Isaías? A Bíblia disse aqui no versículo 8. Ele foi um enviado do Senhor. Mas sabe o que acontece? Ele pediu. Então nessa noite nós vamos levantar e se posicionar. Deixa Deus te enviar. Queira que Deus te envie. Eu não estou falando só para você pegar seu dinheiro guardado, seu dinheiro de 20 anos de trabalho, de 10, de 15, sua economia aí, e sair distribuindo, julgando. Não. Isso aí também não vai glorificar o nome do Senhor, nem edificar a sua fé. Mas é quando você verdadeiramente vê a situação, ouvir. E também não é só financeiro, eu contei esse lado porque foi isso que Deus fez na minha vida, né? A bênção foi completa ontem. Glória a Deus. Mas é igual Neemias. Neemias, ele não só foi no serviço braçal restituir os muros, mas ele orou, ele chorou, ele jejuou, ele vestiu pano de saco. Eu não sei o que você está ouvindo do seu irmão, do seu próximo, né, do bairro próximo, da cidade. Eu não sei o que você está vendo, o que você pode fazer, mas alguma coisa você pode. Davi não tinha espada. Quem disse que Davi não era guerreiro? Ele só não manejava espada. Deus já sabia que o menino era guerreiro, e você tem um espírito de guerreiro dentro de você. Você pode não saber guerrear com as autoridades, como muitos que são velhos de guerra, mas você tem uma arma, e se você não tiver, Deus proverá. Quando ele enviou Samuel a Jessé, a casa de Jessé, Samuelzinho temeu, teve medo. Ali foi o próprio Deus falando com ele: levanta-te, porque eu vou te enviar à casa de Jessé, porque eu já rejeitei Saul. Por que você está com pena de Saul? Eu não quero que Saul reina mais meu povo. Eu vou te enviar à casa de Jessé, porque de lá me provém um rei. Aí ele teve medo, e foi Deus que falou com ele. Então a gente vai ter medo de qualquer forma, mesmo sendo o próprio Deus, a gente ouvindo a voz dele.
ou que seja um profeta cheio de unção, eloquente, falando com autoridade, até tocando na gente. Vai ter levante. Porque o nosso inimigo se levanta quando a gente se dispõe. Quando a gente é enviado. Com Neemias foi assim. Com Davi, o próprio irmão de sangue, quando Davi viu aquilo e já se posicionou, já se dispôs a guerrear, a Bíblia fala aqui que o irmão ficou irado com ele. Então, se dispõe pela obra do Senhor em prol do seu próximo, do seu irmão, que Deus é contigo. Mesmo sendo Deus, sendo Samuel quem era, no verso 16 aqui de Samuel, no capítulo 16, Deus envia Samuel para ungir o rei. Samuel fala assim: está brincando, como diz o pregador. O senhor está brincando, como diz, né, esse pregador. Você está brincando comigo, né, Senhor? Eu? E lá ungir um rei? Saul está doidão, mas não é doido santo não. Saul está pirata, está possuído, ele já matou, foi 70 sacerdotes, ele vai passar o cerol em mim também. Se ele descobrir que eu vou lá ungir um rei, ele vai me matar. Está escrito aqui, ó, só sei lá. Samuel falando para Deus que se ele fosse fazer isso, Saul ia matar ele. Aí o que Deus fez? Ele não tinha arma, não, Fernanda. Samuel não era guerreiro com a espada, não. Ele era guerreiro diferente. Deus falou com ele assim: não, você não vai mentir também não, viu, crente? Porque o mentiroso não é filho meu não, é filho do diabo. Porque tem crente que mente e fala que é mentira santa, que é em prol do bem. Mentira santa, que de mentira santa pode. Deus não mandou Samuel mentir. Deus falou assim: não, você vai ir. Vem cá que eu vou te falar por que ele não vai te matar. Pega um novilho, né? Ou cabrito, eu falaria cabrito, que é mais fácil para não falar. Pega um cabrito, né? Pega um novilho e leva e fala quem você vai sacrificar. Deus gosta de pegar, né? Quem pensa que é, quem pensa que sabe. Faz isso, Samuel. Leva um novilho e fala que você está indo para o sacrifício. Saul não vai descobrir nada. Não vai nem te matar. Você está indo pelo sacrifício. Aí chega lá, você convida Jessé, santifica ele e a casa dele, leva eles junto para sacrificar. Enche o chifre aí de azeite, viu? Viu que quando você não tem arma para ir contra o inimigo poderoso, você não precisa temer? Papai te dá livramento, te ensina tudinho. Ensina, te dá as instruções, basta você se dispor. Você quer ser um enviado? Não do cão, mas do Papai do céu? Então vamos orar igual Isaías? Queira. Almeja, deseja, isso é bom, faz bem para o coração, para a alma. Como disse a nossa irmã Graziele na hora dos dízimos, se for financeiro ou braçal, não espera retorno do ser humano nessa terra, não. Não espera ganhar nada em troca, não. Saiba que Deus sabe recompensar os seus. Porque fazer por interesse também, né? Esperando receber algo maior, aí também é pecado. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão e o seu chamado, ele vai falar no verso 8 assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando eu e você para nos enviar.
Então, muitas das vezes não vai ser como a gente vê na maioria das vezes na Bíblia. O Gabriel desce, te avisa, te fala. O profeta vai até a ti, falando, né, na maior unção, falando alto, com autoridade, te anima mais. Muitas das vezes você vai ter sonho, até visão. Com Paulo era assim, né? O anjo visitava o Paulo sonhava, Deus mandando ele ir para a terra, mandando sair da terra. Era uma loucura, mas uma loucura santa, linda e gostosa de viver. Mas muitas das vezes vai ser como esses homens aqui. Papai Jessé te enviando, alguém te enviando para você ir fazer algo e chega lá, é Deus purinho na terra querendo te usar. Então dá lugar para Deus, homem e mulher. Aleluia. Glória a Deus. Não sabia Jessé o que Deus ia fazer. Isso é porque não está escrito na Bíblia, né? Não sabia Davi, muito menos os guerreiros valente lá, homem de batalha, de peleja antiga, que o menino que chegou levando pão, levando queijo, era ele que Deus ia usar como instrumento forte e poderoso. Sabe que nós temos que confessar que nós não precisamos ter a arma que todos têm, não. Que a maioria tem, não. Igual a arma que a maioria tem, não. Davi falou assim: eu não vou com espada, porque eu tenho o Senhor dos exércitos, Deus da guerra. E quem peleja é Ele que nos arma na hora certa, contra a situação certa, no momento certo. Se a gente não tem arma, igreja, não fique esperando Deus te revelar, te direcionar, te dar o poder, não, porque muitas das vezes Ele quer que a gente se dispõe primeiro, pisa na terra, e lá é que Ele vai falar, é lá que Ele vai nos instruir, é ali que Ele vai armar nossas mãos para a peleja, para a batalha. Aleluia. E se a gente não se levantar, não se dispor para o Senhor, a gente nunca vai saber da novidade de Deus, Fernanda, porque Deus tem algo novo para fazer. Ele quer fazer algo novo, diferente no nosso meio. Sabe por quê? Porque quem sempre esteve está temendo, está com alguma dificuldade, está acontecendo alguma coisa, não está se dispondo, está recuando. E Deus quer enviar alguém, Deus quer que alguém se dispõe para Ele usar. E foi isso que Davi fez quando chegou lá. Ele se dispôs. E Deus usou ele poderosamente, como todos conhecem. A Bíblia diz que Davi prevaleceu contra o gigante, porque o Senhor dos exércitos era com ele, e ele não tinha uma espada na mão. E não será diferente comigo e com você, se você se dispor para o reino de Deus.